E mocinhas, estamos aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Graziele Lisboa e sou especialista em terapia cognitiva comportamental e também, estudo a psicologia positiva. E hoje trouxe para vocês um tema de uma coisa que acontece com muitas pessoas e ocorreu também comigo, E aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi e como é que está sendo o tratamento, tá bom? E também, como é que a parte psicológica você pode, tá aí ajudando, eu vou estar orientando para te ajudar a que não ocorra isso com você, tá bom? E aí vamos lá, o que eu vou falar? Vou falar sobre a paralisia facial. Dei uma volta, pra falar do tema, foi engraçado, mas tudo bem. Eu vou falar sobre a paralisia facial, que é a paralisia periférica, a paralisia de Bell, É uma paralisia que acontece nos nervos da face. E, no caso, esses nervos da face, ele inflama e, infelizmente, ocorre a paralisia. E aí eu tive isso 2 vezes, tá, gente? Tive isso a primeira vez, com 10 anos de idade e agora no começo do ano, com 27. E aí, assim, Grazi, mas teve alguma semelhança sobre essas 2 vezes que você teve? Então, alguns sintomas foram o mesmo, mas assim, antes de ocorrer a paralisia, teve uma diferença. Quando eu tinha 10 anos, eu não tive assim, sintomas nenhum. Nada que dizia que eu não estava bem. Eu simplesmente acordei com 10 anos, com o lado direito paralisado, totalmente paralisado. E aí assim, eu sorria para esse lado, eu não piscava, a vista, então saía lágrimas dos meus olhos o tempo inteiro, E foi isso. Eu fiquei muito mal na época, Porque na escola as crianças não entendem, Então sofri muito bullying na escola. E aí na época, minha mãe me levou no médico, eu tive a intervenção medicamentosa, comecei a parte da fisioterapia. Na época eu fiz bastante tempo de fisioterapia, eu fazia muito fisioterapia com gelo para estimulação do músculo. E o fisioterapeuta na época era maravilhoso. E foi muito bom, mas eu fiquei com sequelas, Que tipo de sequelas, Grazi? Eu fiquei assim, quando eu fico muito nervosa, isso até hoje, eu não percebo, mas as pessoas que à minha volta percebem. Assim, nem todo mundo percebe, mas algumas pessoas percebem, Que eu pisco demais essa vista e esse nervo aqui, ele vai subindo assim, sem eu perceber. E infelizmente foi uma sequela que eu tive. E aí, vamos lá, Da primeira vez eu não tive nenhum sintoma antes do ocorrido, mas dessa vez eu tive, O que aconteceu comigo dessa vez? Fiquei 3 semanas com muita dor de cabeça, muita dor. Eu não sou muito de ter muita dor, não tenho dor de cabeça, quase nunca, Mas nessas 3 semanas, do Natal, no caso, até o dia 10 de janeiro, eu fiquei com muita dor e era uma coisa estranha porque eu ia dormir com dor de cabeça e eu acordava com dor de cabeça. E aí eu percebi que não era normal, E aí eu marquei neurologista, fui no neurologista. E na semana que eu fui no neurologista, a dor ela começou a ficar mais nessa região aqui. E aí chegou até a me dar um caroço aqui na cabeça, que eu falei assim, meu Deus, fiquei super preocupada, E aí chegando no neurologista, ele fez lá alguns exames na hora, e aí falou que eu não estava com nenhum problema neurológico, que não tinha afetado essa dor de cabeça, não era algo realmente, para eu me preocupar, que ele percebeu que eu estava muito tensa e ansiosa. Aí vocês vão perguntar, como assim, Grazi? Você é ansiosa? Você é psicóloga, ensina todo mundo a não ficar ansioso? Gente, infelizmente, assim, eu não me percebi ansiosa, mas algumas coisas estavam acontecendo na minha vida, algumas mudanças, e aí acaba mexendo, Mesmo eu orientando tantas pessoas como controlar a ansiedade, mas até para um psicólogo é difícil, Porque é algo que às vezes você nem percebe que você tá. E aí assim, Aí eu até falei pra ele assim, não, eu tô nada tensa, nada ansiosa, tá? Então vamos, vamos desacelerar, vamos ficar mais tranquila. E aí o que acontece? Eu tenho uma carga de trabalho muito intensa, Eu atendo assim, com muita frequência, Eu atendo até tarde da noite, começo muito cedo, então eu estava ali, naquela correria frenética. E uma coisa também que infelizmente eu vou admitir para vocês,
Meus pacientes vão falar, que vergonha, Grazi. É verdade. Eu não me alimentava direito, né? Então assim, eu atendia com muita frequência e às vezes eu nem parava para almoçar. Então eu ficava muitos dias sem almoçar, né? Sem beber água, sem comer fruta, sem jantar. Então eu tinha uma alimentação muito inadequada, né? E aí, beleza, ótimo. Beleza, foi ótimo, mas vocês entenderam. E aí eu fui, né, no neuro, ele falou isso e tudo mais, passou só um relaxante muscular. E aí 2 dias depois eu acordo com a paralisia facial, né? E aí agora eu acordo com a paralisia e aí eu vou escovar o dente e percebo que a água não fica na boca. E aí foi algo assim muito ruim, por quê? Porque nessa proposta do ano de 2020 eu vinha com a proposta do canal e infelizmente acabou acontecendo isso, né? E aí a gente mostra que a gente não tem controle de nada, como eu falei num vídeo que eu botei lá no Instagram, a gente não tem controle das coisas, né? E aí eu tinha 2 opções, ou eu sentava e chorava, eu chorei, mas chorei rápido, ou eu continuava a chorar, eu tinha 2 opções, ou eu continuava a ficar chorando, ou eu falava, ó, é assim, né? O que eu vou fazer, Deus mandou, e aí vamos encarar aí o tratamento e vamos torcer aí para que dê tudo certo. E foi assim que eu fiz, né? Então eu fui na emergência, passei, né? O médico passou as medicações, eu tomei uma medicação para herpes, porque assim, né? Eu não falei no início do vídeo, mas a paralisia periférica, né? Ela não tem uma causa determinante, mas uma das causas que os médicos acham que é mais provável é por conta do vírus da herpes, né? A herpes 1, que é aquela herpesinha que dá aquelas feridinhas na boca, e eu tive isso quando era criança e nunca mais tive. E aí eu tomei o aciclovir, que é uma medicação para isso, e tomei também corticóide, que eu tomei o Predsim durante 10 dias, e no caso, um remédio para dor, né? Um analgésico. E aí ele pediu também para fazer a fisioterapia. E aí, assim, vendo alguns vídeos na internet, eu descobri também a parte fonoaudiologia, da fonoaudiologia, que é muito bom também para a parte da paralisia facial. E aí eu comecei, né? Além das medicações, eu comecei o tratamento com a fisioterapia e com a fono, né? A fono, no caso, foi a Natália, que é uma profissional maravilhosa. E aí ela fez a parte, né, dos exercícios, com toda a parte da mímica facial, né? E toda a parte da língua, porque eu, infelizmente, perdi um pouco os movimentos e também fiquei com dormência na língua, né? Dormência, e também perdi o paladar. Fiquei 2 semanas sem paladar direito. E aí o que acontece? Aí fiz, né, também o tratamento da acupuntura, né, eletroacupuntura, que é aquelas agulhinhas com choque, que também para estimular o nervo, e continuei o tratamento com as fisioterapeutas, que foi a Jocilene, Vanessa e a Alessandra, que são maravilhosas, super indico. E aí, assim, né, estou fazendo até hoje o tratamento com elas, né? No final do vídeo eu vou mostrar, né, como é que tá sendo esse tratamento, vou mostrar as fotos dela, das meninas, para vocês conhecerem. E aí, assim, gente, hoje eu tô bem, né? Como vocês estão vendo, quase não é perceptível, né? Quando eu falo, às vezes fica uma coisinha meio torta, mas estou super tranquila, estou muito feliz que eu consegui me recuperar, estou me recuperando, né? No começo eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum, não conseguia levantar isso, não conseguia. Eu tinha que usar colírio porque lacrimejava muito a vista, né? Então, assim, além de eu sentir muita dor, eu sentia muita dor aqui também nos músculos, né? Mas, assim, hoje eu tô bem. Então, assim, o que eu quero orientar vocês, né? A parte da paralisia facial é também ocasionada por conta da baixa imunidade. Então, assim, se alimente bem, cuide de você. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que a gente fica na correria, mas tenta às vezes desacelerar, tenta ter um momento seu, vamos tentar se organizar para que isso não possa acontecer com você, tá bom? Mas se acontecer, tem tratamento, tem solução, ó. Estou aqui, prova viva que tem solução, e a gente vai rir linda e bela novamente, tá bom? Então, um grande beijo para você, espero ter ajudado, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês. Aqui na fisioterapia com a nossa maravilhosa magnífica fisioterapeuta Vanessa. Dá um beijinho, é linda. A gente
está aqui mais um dia agora com a nossa linda e maravilhosa, mais uma linda e maravilhosa fisioterapeuta, tá Jo. Né? Maravilhosa. Beijinho pra você e vamos lá então. Pode fazer, dona Jo. Dona Jo. Dona linda Jo. Estamos aqui hoje com a nossa linda e maravilhosa fisioterapeuta Alessandra, tá bom? Vamos fazer mais um exercício. A gente tá com uma companhia também da Dona Lu. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Ela tá aqui só de psicóloga. Pode começar, Gracinha. Eu só vou filmar o começo, tá bom? Só o comecinho. Pra depois você ver linda e bela. Não filma minha carinha, né, gatinha? Bobeira. Vamos trabalhar isso. Tá meio doloridinho. Eu percebi que depois do choque você bem dolorido. YouTube, só vou comentar sobre a unha dela. Ah, linda, né? Então é maravilhoso. Bota no YouTube que você vai ver muitas. E eu vou colocar, porque eu vou fazer o canal. Era pra sair desse canal, filha. Quando eu ia gravar o vídeo, eu fiquei assim. Já era pra ter saído.